Mar de Amor, resumo do capítulo 95. Victor Manuel é direcionado para sua cela e se surpreende ao perceber que está na mesma cela que Salvador. Salvador pronuncia seu nome e os dois se abraçam. Estrela diz a Cacilda que sabe que Victor Manuel é inocente, mas ressalta que a impressão que tem é que tenham o matado para defendê-la. Cacilda orienta a não pensar nisso e, em pensamento, diz que não pode contar que suspeita que Guilhermo tenha tirado a vida de Hernan. Salvador diz que ouviu falar que Victor Manuel é o assassino de Hernan. Victor Manuel diz que tudo que falam a seu respeito é mentira. Marco explica a Luz que Victor Manuel deve ficar preso por ser o principal suspeito de eliminar Hernan. Luz propõe que paguem ao juiz para que apressem o julgamento de Victor Manuel, mas Marco explica que as coisas não funcionam assim. Nesse instante, Catalina aparece e pergunta se Marco pode defender um assassino como Victor Manuel. Estrela pede à Virgem de Guadalupe que proteja Victor Manuel na cadeia e não o desampare. Em pensamento, Victor Manuel diz que deu uma lição em Hernan para proteger Estrela e reitera que não o matou. Victor Manuel pede a Deus que proteja Estrela. Marco diz que mesmo que uma pessoa seja culpada, tem direito à defesa. Cínica, Catalina diz que os advogados precisam comer. Marco explica que já defendeu alguns casos que seus clientes não eram inocentes, mas reitera que não duvida da inocência de Victor Manuel. Catalina diz que se o delegado pensasse como Marco, o assassinato de Hernan teria ficado impune. Luz pede a Catalina que não fale besteiras e ressalta que ela sim é uma assassina. Catalina diz que espera que Victor Manuel seja castigado com todo o rigor da lei. Luz diz a Marco que Victor Manuel é inocente e cortaria a própria mão para provar isso. Catalina vai à delegacia e diz que acredita que Victor Manuel seja o assassino de Hernan. O delegado se surpreende e diz que não é comum que uma esposa deponha contra seu marido. Catalina diz que Victor Manuel eliminou Hernan para tirá-lo do caminho de Estrela. Luz e Moraras tentam visitar Victor Manuel, mas são impedidos pelo guarda. Catalina comemora que manchou a reputação de Victor Manuel em relação ao delegado, e Inês a lembra que se não pagar o dinheiro que lhe deve, também acabará atrás das grades. Salvador diz a Victor Manuel que se o advogado não conseguir defendê-lo, é bem provável que fique ali por uns 20 ou 30 anos. Victor Manuel responde que é inocente e o juiz não o deixará preso. Salvador explica que na cadeia há muitos inocentes. Victor Manuel o observa atentamente. Salvador pergunta se ele imagina quem possa ter eliminado Hernan, mas Victor Manuel diz que não sabe. Por telefone, Catalina conta a Leon que Inês continua a pressionando para que lhe dê o seu dinheiro. Leon diz que se encarregará de Inês. Nesse instante, Catalina volta a ter fortes dores de cabeça e Leon fica preocupado. Luciana vai ao apartamento de Estrela e diz que pensou que se sentiria bem ao saber que o assassino de seu filho está preso, mas reitera que não foi assim, e mesmo sabendo que Victor Manuel está preso, sente uma tristeza muito grande no peito. Inês faz com que Catalina inale álcool e recobre a consciência. Inês propõe que ela vá ao médico ver a causa dessas dores fortes, mas Catalina se nega. Estrela garante a Luciana que Victor Manuel é inocente. Luciana diz que Estrela defende Victor Manuel por estar apaixonado por ele. Luciana reitera que Estrela ama tanto Victor Manuel quanto Hernan a amava. Estrela explica que o que Hernan sentia por ela não era amor. Luciana garante que era amor e reitera que esse amor o levou à morte. Luciana reitera que Hernan era um homem decente e o melhor médico em seu ramo, e as loucuras feitas por ele, todas foram em nome de Estrela. Estrela diz que enquanto Victor Manuel fica na cadeia, o verdadeiro culpado segue livre. Luciana diz que Estrela insiste tanto em defender Victor Manuel que tudo leva a crer que ela seja cúmplice, ou quem sabe, ela seja a verdadeira assassina. Estrela fica assustada. Cacilda diz a Guilhermo que suas atitudes o acusam e reitera que Victor Manuel está preso pagando por um crime que não cometeu. Guilhermo explica que é por isso que contratou o melhor advogado para ele. Cacilda diz que independente do que Guilhermo tenha feito, os dois podem enfrentar isso juntos. Guilhermo diz que se Cacilda fosse juíza, a essa hora ele já estaria morto. Estrela diz que não levará a acusação de Luciana para o pessoal, pois compreende que a pior dor para uma mãe é perder seu filho, e reitera que culpar os outros também não trará Hernan de volta. Luciana diz que se lembra que Estrela insultou Hernan quando descobriu que ele havia a levado para Acapulco com mentiras.
Estrela diz que é compreensível sua reação, afinal Hernan a afastou de todos que amava, e principalmente de Victor Manuel. Tilico chega da escola e pergunta por Victor Manuel. Moraras explica que Victor Manuel está ocupado e não pode almoçar com ele. Tilico fica chateado e diz que os adultos não compreendem que os filhos são mais importantes que o trabalho. Leon propõe a Catalina ver as causas de suas dores de cabeça. Catalina confessa que teme que a tranquem no manicômio outra vez se for ao médico. Leon diz que Catalina se transformou em uma pessoa muito especial para ele e reitera que não sabe o que faria se algo lhe acontecesse. Luciana percebe que o livro de Victor Manuel está sobre o sofá. O abre e diz que Victor Manuel arruinou sua vida. Mercedes visita Victor Manuel e o orienta a ser confiante e acreditar que em breve deixará a cadeia. Estrela chega ao presídio nesse instante e presencia os dois. Estrela diz que Mercedes ama Victor Manuel e será capaz de tudo para conquistá-lo. Marco diz a Oriana que não será fácil provar a inocência de Victor Manuel e reitera que até o momento tudo indica que ele é o culpado. Catalina aparece na cadeia e lamenta que Victor Manuel a trate de forma ríspida. Victor Manuel explica que prefere ficar na cadeia a ter que suportá-la. Catalina pergunta a Victor Manuel como se sente sendo um assassino. Victor Manuel diz que Catalina sabe a resposta melhor que ele, afinal, já assassinou 4 pessoas. Catalina diz que isso significa que ela é mais esperta que ele, pois eliminou tantas pessoas e continua livre, enquanto ele segue preso. Oriana conta a Estrela que Marco disse que será muito difícil reconhecer que Victor Manuel é inocente. Catalina diz que fará o que for possível para que Victor Manuel seja condenado e reitera que já deu o primeiro passo ao depor contra ele. Victor Manuel diz que os seres rasteiros e peçonhentos como ela se escondem no lixo. Catalina diz que Victor Manuel pagará muito caro por ter assassinado Hernan Irazábal. Estrela comunica a Oriana que irá à faculdade, pois voltará a estudar na próxima semana. Oriana acha estranho e a confronta sobre o que aconteceu na cadeia. Estrela diz que não aconteceu nada e reitera que não irá contar. Um detento aparece na cela de Victor Manuel com um canivete e lhe pede os sapatos. Victor Manuel fica surpreso. Victor Manuel se recusa a entregar seus sapatos e o detento o ameaça com uma faca. Victor Manuel se defende. Estrela conta a Oriana que quando chegou na cadeia encontrou Mercedes acariciando o rosto de Victor Manuel. Oriana diz que esse não é o momento para ter ciúmes. Estrela diz que entre Victor Manuel e Mercedes há uma grande sintonia. Turicas diz a Victor Manuel que agora os dois são inimigos declarados. Victor Manuel propõe a Salvador que ambos estejam unidos para ninguém os ameaçar dentro da cadeia. Guilhermo vai à igreja e diz ao padre que precisa confessar. Um dos detentos oferece a Victor Manuel uma faca. Salvador o orienta a pegar, pois ali vale a lei do mais forte. Victor Manuel diz que está ali injustamente e se aceitar essa faca e cravar em um bandido, se transformará em um delinquente. Tilico fica desesperado ao ouvir Catalina dizer que Victor Manuel está na cadeia e começa a chamar por seu pai. Guilhermo conta a Cacilda e Aurora que esteve na igreja e Cacilda lhe pergunta o que está lhe tirando a paz. Catalina deixa Tilico atordoado ao dizer que Victor Manuel é um criminoso. Estrela é convocada para depor e diz que Victor Manuel é inocente. O delegado pergunta qual foi a reação de Estrela quando Victor Manuel disse que iria eliminar Hernan. Estrela diz que Victor Manuel nunca disse isso e reitera que Victor Manuel não é nenhum assassino. O delegado explica que Victor Manuel estava com ciúmes que Hernan lhe legou ajuda e a deixou com Leon. Estrela diz que Leon que deveria estar na cadeia e não Victor Manuel, que é inocente. O delegado orienta a Estrela a não defender Victor Manuel, pois pode acusá-la de ser cúmplice. Estrela o orienta a investigar bem, pois enquanto Victor Manuel está na cadeia, o verdadeiro assassino corre solto. Nesse instante, o delegado encerra o depoimento. Santos e Catalina se encontram por casualidade no parque. Catalina começa a seduzi-lo e Santos acaba lhe beijando. Heleninha, que passeava com o bebê, surpreende os dois e pergunta a Santos se ele continua traindo Oriana com Catalina. Heleninha chama Santos para voltarem para casa. Catalina intervém e diz que Santos continuará ali. Santos pede perdão a Heleninha e diz que quando se trata de Catalina, tudo é mais forte que ele. Heleninha diz que tem pena de Santos. Voltando para casa, Oriana encontra Heleninha no parque, que diz que veio caminhar com seu bebê. Heleninha teme que Oriana faça o flagra. Oriana surpreende Santos próximo a uma mulher semelhante a Catalina. Oriana está pronta para recriminá-lo quando a mulher se vira e ela percebe que
que não é Catalina. Nesse instante, Catalina aparece e diz que adora vir no parque. Oriana pergunta se os dois estavam juntos. Santos fica em silêncio e Catalina admite que sim. Victor Manuel lamenta que Estrela não tem vindo lhe visitar. Salvador explica que os detentos dependem do humor dos guardas, que na maioria das vezes barram as visitas. Aurora e Cacilda aconselham Estrela a não baixar a guarda e lutar pelo amor de Victor Manuel. Catalina diz a Oriana que Santos lhe pertence e, para comprovar, pede a Santos que a beije. Santos acata as ordens e se aproxima de Catalina com o intuito de beijá-la. Oriana fica arrasada. Oriana diz que Catalina não gosta de ninguém, não sabe ser feliz e não pode dar felicidade para ninguém. Catalina pede a ela que cale a boca. Oriana diz que ela é bela por fora, mas um horror por dentro. Oriana avança em Catalina e Santos a detém. Oriana promete vingança a Catalina e vai embora. Sozinhos, Catalina e Santos seguem se beijando. Estrela aparece para fazer uma visita a Victor Manuel e o diretor do presídio diz que já requeriram uma permissão para visitá-lo hoje. Enciumada, Estrela acredita que seja Mercedes, mas na realidade é Moharas e Luz. Victor Manuel lamenta para os dois que Estrela não veio visitá-lo. Mercedes diz a Osvaldo que está disposta a se casar com Victor Manuel, mesmo que ele esteja na cadeia. Marco explica a Victor Manuel que o caso dele é muito delicado e a polícia tem muitas provas contra ele. Além disso, há amostras de sua pele debaixo das unhas de Hernan. Victor Manuel explica que nunca negou que os dois tiveram uma briga intensa. Marco diz que esse caso é um desafio para ele e não irá desistir. Sozinho na sala, Guilhermo se lembra que esteve no apartamento de Hernan e o ameaçou de morte. Estrela recrimina Santos por ter se envolvido novamente com Catalina. Santos explica que o que sente por Catalina é mais forte que ele e reitera que não quer magoar Oriana. Estrela pergunta se Santos ama Catalina. Santos explica que ama Catalina tanto quanto ama Oriana. Estrela diz que isso não existe. Então Santos explica que são dois amores diferentes. Santos reitera que o amor que sente por Oriana é puro, limpo e verdadeiro, enquanto o que sente por Coral é como um feitiço, como se fosse seu escravo. Estrela diz que o amor é algo que dá paz e o que sente por Catalina é uma paixão que está o deixando louco. Santos diz que está preso na influência maligna de Coral. Catalina se consulta com Osvaldo para saber a causa de suas constantes dores de cabeça. Luz visita Estrela e diz que quer falar com Luciana, mãe de Hernan. Estrela decide acompanhá-la no apartamento. Ao conferir o resultado dos exames de Catalina, Osvaldo se mostra aflito e diz que era exatamente o que imaginou.